Fala, investidores, Marcos aqui. Seguinte, turma, Bitcoin em relação ao dólar Tether na tela neste exato momento. Bitcoin sendo cotado a $23.100 por unidade, fazendo movimentos extremamente voláteis nesse curto prazo por causa da reunião do Banco Central, né, com a coletiva de imprensa que está rolando nesse exato momento, onde o Powell está dando as suas declarações, né, a perguntas dos jornalistas e dos especialistas em economia. E é o seguinte, turma, a taxa de juros ela teve um aumento de 0,25 base points, assim como o mercado já precificava. E o que vai acontecer agora, Marcos? Onde a gente vai encontrar boas oportunidades? O mercado vai subir, o mercado vai cair? O que vai acontecer com as minhas altcoins? Vamos entender isso nesse exato momento. Primeiramente, vou mostrar para vocês que eu já fiz várias operações no dia de hoje, ou seja, no dia 2/1 de 2023, e a gente já bateu aqui a meta, né? A gente começou errando uma operação de 4%, depois acertamos uma de 8%, uma de 1%, uma de 0,65% e uma de 2,16%. Mas o que eu quero falar para vocês é basicamente o seguinte. Bom, esse aumento na taxa de juros, na minha concepção, ele reforça aquilo que o mercado já precificava, que era essa alta tremenda que a gente viu. Então, de fato, o mercado ele conseguiu antecipar, né, esse movimento de alta, porque ele já esperava, de fato, esse aumento de 0,25 base points na taxa de juros. Isso é extremamente impressionante, por isso que a gente está vendo essa volatilidade absurda, e aqui a gente vai estopar todo mundo que está comprado, todo mundo que está vendido, né, porque o movimento em V, ele estopa todo mundo. E agora, turma, eu vou sair aqui do gráfico de 1 minuto, né, no caso, e vou para um gráfico maior. Eu vou para um gráfico, por exemplo, de 4 horas, para a gente entender o que está rolando aqui nesse mercado. Olha só, eu tomaria um extremo cuidado com operações de short nesse exato momento. Marcos, mas não está esticado para cima, não subiu demais? Subiu, pessoal. Só que vamos lá, o que está acontecendo? Essa declaração do Banco Central, ela acaba trazendo para a gente uma coisa interessante de se pensar, que é o seguinte, acaba reforçando a ideia de que o mercado precificou corretamente e o mercado vai continuar tentando precificar os próximos aumentos de maneira positiva, porque o mercado ele é extremamente otimista, as pessoas são otimistas por natureza, as pessoas querem que os preços sobem, e eu acredito que pode rolar no Bitcoin esse movimento que a gente viu aqui no passado, tá? Esse movimento vai ser um movimento extremamente caótico, onde vai estopar muitas e muitas e muitas pessoas. Então, tome muito cuidado com operações de short nesse exato momento. Faça essas operações somente se você tiver uma boa estratégia, uma boa base técnica e saber exatamente o que você está fazendo. E o que eu posso dizer é o seguinte, toda essa lateralização aqui, ela não foi à toa. Na minha concepção, isso aqui ou é uma distribuição, no caso, ou é uma acumulação. O que é, qual é das duas, a gente vai descobrir quando o preço estourar, ou para baixo ou para cima. Mas a minha percepção é o seguinte, pessoal, parece que isso está sendo otimista para o mercado. É claro, a reunião ainda não terminou, o Banco Central já falou que, pera aí, as coisas não estão tão simples assim. A inflação não é tão simples assim de ser controlada, mas na minha concepção, parece que essa reunião que está rolando agora, ela vai tentar, de alguma maneira, né, desmotivar os mercados, mas a taxa de juros, a própria taxa de juros vindo em 0,25 base points, já motiva o mercado, já traz um maior otimismo, né? É claro, novamente reforçando com vocês, está esticado demais o preço, né? Subiu demais nesses últimos dias, está em uma alta muito forte. A questão aqui é a seguinte, será que vai ter essa regressão real aí na taxa de juros? Será que eles vão continuar baixando a taxa de juros constantemente até o final de 2023? Porque se isso acontecer de fato, aí eu acho que não tem outra opção a não ser o mercado explodir para cima, né? Já precificando uma virada, indo para uma expansão monetária econômica global e saindo dessa, né, podemos dizer, esse aumento de taxa de juros que prejudicou tanto a renda variável ao longo do ano de 2022. Então, pessoal, o que eu tô falando para vocês é basicamente o seguinte, esse aumento de 0,25 base points, ele é muito otimista para o mercado cripto e ele tende a fazer o preço dos ativos subirem, assim como o preço do Bitcoin está subindo nesse exato momento. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que ninguém mostra, que é o seguinte, olha só os títulos americanos, títulos de longo prazo, 30 anos, todo mundo saindo dos títulos, vindo para a renda variável, menos 2%. Olha só o título de 20 anos, menos 2,31%, ou seja, o capital está saindo de lá e vindo para Bitcoin, não somente Bitcoin, ações, tudo que é renda variável, o dinheiro está indo para a renda variável. Olha só, título de 10 anos, 2,51% de queda nas últimas 24 horas, ou seja, o aumento de 0,25 base points, ele está sendo positivo no curto prazo e eu acredito que ele vai tender a ser positivo aí para médio prazo também. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês não é somente títulos americanos, os títulos europeus, 30 anos, 20 anos, 10 anos,
todos eles em queda, ou seja, mercado otimista. Só o título aqui mais curto de 2 anos, né, que tem uma volatilidade maior, que tá ali praticamente no 0 a 0. Mas, galera, o que eu quero falar é o seguinte: o mercado tá precificando e ele entende que esse aumento na taxa de juros foi positivo para a renda variável, porque foi um aumento baixo, tá? E outra, reforça a ideia de que o mercado acertou a previsão, acertou esse movimento de alta absurdo que a gente viu no gráfico de 4 horas, né? Se a gente voltar. Então, perspectiva daqui para frente, Marcos, qual que é? Bom, a minha perspectiva, dado aos dados que acabaram de sair, é que o mercado faça possivelmente um movimento parecido com esse, tá? Possivelmente um movimento nessa magnitude. É claro, a gente não trabalha com certeza, até porque o nosso sistema quantitativo, ele não tá gostando dessa ideia de compra, né? Ele tá aqui, ó, numa posição de short nesse exato momento, com o stop aqui em 23.780. Então, de fato, eu estou vendido aqui, mas estou vendido sem alavancagem nenhuma, então praticamente não tô me assustando com nenhum tipo de movimento de alta, mas dado o aumento de taxa de juros, eu acredito que essa operação pode levar um stop aí de algo em torno de 4 a 3%, tá? Então eu acredito que isso pode acontecer. Por que 3% mais? Porque isso aqui vai descer e aí vai diminuir cada vez mais o stop. Então eu acredito que esse stop pode vir a acontecer e aí o mercado vai subir com mais força, dando uma operação de compra, a gente entrando na operação de compra e sendo feliz, tá? Basicamente isso que eu acredito. Um forte abraço a todos. Comenta aqui embaixo pra mim o que você acha. Se você acha que o mercado vai disparar agora, se o mercado vai cair, se o mercado vai derreter. Já mostrei pra vocês os títulos. Vamos ver aqui rapidinho, ó. O STX caindo também muito forte. S&P 500 subindo 0,62%. Petróleo caindo 2,72%. A gente sabe que isso tá acontecendo por causa de toda a correlação com o dólar e tudo mais. Mas enfim, era basicamente isso. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Falou, valeu. É nóis!